E agora a gente tem aqui algumas funções onde a gente pode realizar cálculos dentro do nosso banco de dados. Então, por exemplo, eu quero calcular qual é a folha de pagamentos da minha empresa. Eu preciso fazer o somatório do salário de todos os funcionários. Para isso, eu tenho uma função aqui, sum, onde eu informo, entre parênteses, depois do sum, qual é o campo que eu quero realizar o somatório. Claro que de preferência tem que ser um campo ali com números, então inteiros, números decimais, algo que a gente possa realmente fazer a soma. E aqui eu coloquei só um as e um apelido para esse campo, porque vamos executar 100, só para a gente ver como é que fica. Então ele mostra aqui o sum, salário e o valor desse somatório que ele realizou. Beleza. Se eu colocar aqui com as, olha lá, ele coloca soma salários. Então ele torna mais descritivo o que essa consulta está trazendo para mim. Outra, a gente tem a média, consegue tirar a média de algum determinado conjunto de dados. No caso aqui, eu quero, por exemplo, tirar a média do salário. Qual é o salário médio nessa empresa? O salário médio é 15.314,70. Aqui o ponto, lembrando que o ponto no MySQL é o padrão americano. O ponto é a mesma coisa que a vírgula que a gente usa aqui. Então aqui o número em si é esse aqui, ó, depois da vírgula, 15.314, e aqui estão as casas decimais. Se a gente quiser, por exemplo, arredondar esse valor para duas casas decimais, a gente coloca o round. No primeiro campo, qual é o valor, vírgula, quantas casas decimais eu quero. Vou colocar, por exemplo, duas casas decimais. Então ele trouxe aqui, ó, 15.314,71. Se eu quiser 3 casas decimais, eu coloco 3 aqui e ele traz para mim 3 casas decimais. Perceberam que automaticamente ele também vai arredondar o valor. Então, ó, vírgula 706 aqui. Se eu tirar aqui, colocar duas casas decimais, ele vai aproximar para 71, tá? O count eu utilizo aqui o asterisco, porque eu não quero contar um campo específico, eu quero contar quantos funcionários tem nessa empresa. Então ele tem 1.002 funcionários dentro dessa empresa. Ele vai fazer a contagem. Dentro de um intervalo de valores, por exemplo, na coluna salários, eu quero saber qual é o maior. Então a gente utiliza esse max. Então o maior é 29.000 e uns quebrados. O menor eu utilizo o min. Tá? Então é algumas funções aqui que a gente tem. E além disso, a gente consegue também, utilizando essas funções, principalmente aqui o sum, a AVG e o count, a gente consegue fazer funções de agrupamento, utilizando o group by. Então, por exemplo, eu tenho os seguintes dados aqui, só para simplificar bastante. A gente tem aqui o nome do funcionário e o ID do departamento. Então, por exemplo, Vitor é do departamento 1, Gabriel do departamento 1, João 2 e assim sucessivamente. Se eu quiser agrupar e colocar aqui, por exemplo, quantos funcionários são do departamento 1? Então a gente, por exemplo, do departamento, então ó, vou colocar aqui ID DPTO, vou colocar o ID 1. Quantos funcionários? Então quantidade funcionários. Quantos funcionários fazem parte do departamento 1? Então eu tenho 2 funcionários. Então aqui vai ser 2. Quantos funcionários fazem parte do departamento 2? Um funcionário apenas, que é esse aqui. Quantos funcionários fazem parte do departamento 3? 3 funcionários. Então, isso aqui eu estou agrupando os funcionários por departamento, utilizando aqui o ID do departamento. A gente consegue fazer isso em código também, utilizando o count juntamente com o group by, a função de agrupamento. Então, eu vou utilizar aqui, ó, group by. Deixa eu tirar aqui. Group by. Eu quero agrupar por quem que eu quero agrupar? O ID departamento. Eu quero agrupar pelos departamentos. Então ele trouxe aqui, ó. Só que ele não trouxe para mim o nome do departamento. Perceberam o problema que a gente tem aqui? Então aqui, para resolver isso, a gente precisa fazer o inner join. Então a gente vai precisar daquela consulta que a gente fez aqui em cima.
Então, basicamente, é a mesma consulta. Só que aqui eu vou precisar do count. Vou precisar do count aqui assim. E eu vou precisar do nome do departamento. Perceberam por que eu vou precisar do nome do departamento? Porque eu preciso colocar aqui do lado. Ó. Por que eu preciso fazer o join? Porque eu preciso do nome do departamento, não do ID do departamento. Então eu vou precisar colocar aqui, por exemplo, financeiro, 58 funcionários. E assim sucessivamente. Então eu preciso fazer o join para eu conseguir pegar o nome que está na outra tabela. E aí sim, eu vou fazer o group by. Eu quero agrupar por quem? Eu quero agrupar pelo ID do departamento. Pode ser f.id departamento. Ou, vamos lá, vamos executar aqui. Ah lá, bem melhor, financeiro, 58. Vendas, 80 funcionários. Desenvolvimento de produtos, 74 funcionários. Eu também posso fazer o seguinte, d.id. Concordam que f.id departamento é a mesma coisa que d.id. Porque f.id departamento é o ID do departamento na tabela de funcionários. d.id é o ID de departamentos. Então é a mesma coisa. Então eu posso fazer assim também, que ele vai funcionar exatamente da mesma forma, tá? Então aqui eu estou agrupando, estou fazendo a contagem. Quantos funcionários tem no financeiro? Tem 58 funcionários. Eu consigo também fazer qual é a somatória do salário por departamento. Se eu quiser fazer um relatório ali para ver, por exemplo, qual é o departamento que tem o maior salário, que tem os maiores salários. Então aqui eu vou colocar um sum. Eu quero somar salários. Salários está em qual tabela? Tá, f.salário. E aqui não é total de funcionários. Aqui vai ser... Lembrando, isso aqui é opcional, mas para a gente ter uma melhor visualização dos nossos dados, a gente coloca total de salário. Total salários. Nome do departamento, agrupado. Percebam. E se eu quiser, por exemplo, ver qual é o maior? Eu vou colocar aqui order by total salários. Mas esse campo não existe na minha tabela, mas existe na minha consulta. Tá aqui em cima. Então eu quero ordenar esse carinha aqui, essa coluna, eu quero ordenar ela para eu saber qual é o maior. Então eu posso fazer o order by e colocar aqui total salários igual tá aqui em cima. Então, ó, se eu executar, ele trouxe para mim, só que do menor para o maior. Eu quero do maior para o menor. E eu quero só o primeiro, só um. Então eu vou colocar aqui limite 1. Olha lá, departamento de vendas é o que tem maior salário. Tá? Então, olha só que interessante que a gente consegue fazer aqui com essas consultas. Começa a tirar informação. E aqui a gente pode utilizar também uma outra. A gente pode utilizar, por exemplo, para saber a média salarial de cada departamento. Seria aqui, no caso, só mudar para AVG. Tá? Então, aqui, por exemplo, o gerente financeiro tem a maior média salarial, não o somatório. Então, é uma outra informação. Se eu quiser só isso aqui, ponto e vírgula. Olha lá. A gente tem aqui a média salarial de cada departamento. Beleza?